Oiê, tudo bem? No final desse vídeo você vai, enfim, conseguir montar a sua newsletter. Chega de enrolação, chega de postergar os seus planos, porque se você quer ter uma conexão maior com os seus seguidores, com os seus clientes, com quem quer que seja, a newsletter é uma ótima forma de fazer isso e hoje eu vou te ensinar passo a passo como que você pode colocar esse projeto de newsletter em ação. Eu vou compartilhar com você como que eu criei a minha newsletter, como que foi a minha jornada e como que você pode se inspirar nessa minha jornada e fazer a sua newsletter. Então presta atenção em cada dica que eu vou dar, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ser muito útil para você. Inclusive, esse vídeo é um dos vídeos que eu gostaria de ter assistido lá atrás, quando eu montei a minha própria newsletter. Para fins didáticos, eu dividi esse vídeo em 4 partes, que são mais ou menos as 4 fases de montar e estruturar uma newsletter. A primeira vai ser um passo antes de você ter a sua plataforma. O que você precisa fazer como passo zero? Estruturar as suas ideias, o seu conteúdo, o seu público, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos partir então para a gente conhecer algumas plataformas que existem e eu vou mostrar a minha plataforma que eu uso hoje em dia. Como que você pode fazer organização do seu conteúdo de forma que você consiga se organizar mais para que a sua newsletter não se torne um peso para você. E por fim, eu vou te dar algumas dicas e divulgação de como que você pode fazer a sua newsletter crescer ainda mais. E antes de fato a gente começar esse vídeo, não esquece de seguir esse meu canal para ter conteúdos parecidos como esse, de como que você pode melhorar a sua estratégia de negócio, a sua estratégia de marketing digital e produção de conteúdo. Fez isso? Ótimo! Então vamos começar. Fazia muito tempo que eu queria começar a minha newsletter. Eu via essa movimentação no mercado de criadores de conteúdo tendo suas próprias newsletters. Particularmente, eu assinei várias newsletters por aí e eu sempre achei um conteúdo muito gostoso de acompanhar, porque era um conteúdo maior e mais profundo, sabe? Hoje em dia, nós produtores de conteúdo temos o quê? 1 minuto e meio, 1 minuto para conseguir falar com o nosso público e produzir conteúdo em massa, porque são vários conteúdos, são vários vídeos que são consumidos de forma muito rápida e instantânea. E eu até comentei em um vídeo meu lá no Instagram que não dá pra gente conseguir se aprofundar no relacionamento com o nosso público, com o nosso consumidor, o nosso cliente, em 1 minuto e meio. É inviável a gente construir um relacionamento onde as pessoas consigam ver que a gente tem conteúdo sim, que nós somos bons profissionais e temos muitas coisas para entregar em 1 minuto e meio e 1 minuto, que é no caso aqui dos shorts no YouTube. Não dá. Você vai precisar de muito mais tempo, de muito mais conteúdo para que essa construção de relacionamento, para que essa construção de brand na cabeça do seu consumidor, na cabeça do seu público, se firme bastante. E foi pensando nisso tudo que eu decidi criar a minha newsletter. A newsletter é um espaço onde os bons ficam, sabe? Não tem como você enrolar, não tem como você encher linguiça. Você precisa ter conteúdo e você precisa ter esse conteúdo estruturado e organizado. Então eu acho que este é o passo zero. É você estruturar o seu conteúdo. E o que eu quero dizer em estruturar o seu conteúdo é você saber o que você quer comunicar. Assim como você tem a sua linha editorial no Instagram, você precisa ter a sua linha editorial na newsletter. Você tem que ter de forma muito clara na sua cabeça o que você quer falar com o seu público. Será que o público da sua newsletter vai ser o mesmo das suas outras plataformas? E essa organização de conteúdo é muito importante para que lá na frente não seja um peso você extrair ideias do que escrever. Que seja uma coisa mais leve, mais fluida, sabe? Uma ótima dica que eu posso te dar em relação a isso é você fazer aquilo que eu fiz, que é seguir várias newsletters, considera uma referência, vê se elas têm a sua própria newsletter, se inscreve nelas, dá uma lida no conteúdo, observa o formato que elas fazem e produzem as newsletters, a frequência que elas têm, como que é dividido o conteúdo em cada e-mail, porque eu realmente acho que ver e analisar de perto as suas referências pode te ajudar muito em qualquer coisa da sua vida. Dá uma olhada em cada uma dessas suas referências e escreve o que você mais gosta de cada uma delas. Será que é o layout? Será que é o conteúdo? Será que é como a pessoa fala? Um jeito mais formal, mais informal? Coloca de forma bem estruturada essa sua pesquisa inicial e registra para que você possa ver esses pontos mais para frente. Um outro ponto muito importante que você precisa estar atento e você precisa estruturar desde o começo é a sua frequência
de envio das newsletters. E eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu crio conteúdo para algumas plataformas e isso me gera muito tempo na semana. Só que eu preciso conciliar com as minhas outras atividades da minha própria empresa, com os meus clientes e por aí vai, então eu não podia reservar muito mais tempo na minha agenda. E por isso que desde o começo eu falei muito bem claro pra mim que a newsletter ia ser uma prioridade sim, mas naquele momento eu não conseguia alocar muito do meu horário para aquilo. Foi por isso que eu decidi fazer newsletters mensais. Então a minha ideia era produzir um conteúdo profundo, escrever esse conteúdo e enviar uma vez por mês. Eu já tinha minha base de leads, né, das pessoas que queriam ou estavam interessadas em receber essas newsletters, e eu falei, beleza, vai ser um mês tranquilo, vão ser 12 newsletters por ano, consigo me organizar nisso, é só escrever 12 conteúdos. Eu estruturei as ideias de cada conteúdo, então conteúdo 1 eu quero falar sobre isso, conteúdo 2 eu quero falar sobre isso. E assim por diante até chegar aos 12. Nessa hora eu não escrevi, tá bom? Eu só estruturei as ideias, a minha linha lógica e o storyline que eu ia fazer em todas essas newsletters. Mas então eu escrevi de fato a minha primeira newsletter. Eu escrevi ela de forma super bonitinha, bem claro, levando em consideração aqueles pontos que eu falei pra você escrever no começo. Eu também tinha feito isso. Eu escrevi e estruturei o que eu gostava e o que eu queria. Se eu queria colocar imagens, se eu queria colocar GIFs, a minha linguagem ser mais informal. E eu deixei a minha newsletter, a minha primeira newsletter pronta. E disparei. Quando eu disparei a minha newsletter e eu olhei para trás o processo que eu tinha feito para enfim lançar ela, desde escrever até lançar, eu vi que não era tão complicado assim. E eu percebi que essa frequência de uma newsletter por mês era muito pouco. Foi por isso que eu aumentei a minha frequência de um mês para quinzenal. E pra ser muito sincera com vocês, é super viável. Na minha opinião pessoal, o newsletter semanal eu já acho muito pesado e eu não consigo me comprometer com isso agora. Mas a minha ideia é estar um pouco mais presente no futuro e quem sabe, quando eu tiver alguma equipe aqui pra me ajudar, eu consiga estruturar isso de forma semanal. Mas agora a frequência quinzenal é super viável pra mim, que produzo conteúdo só comigo mesma e de forma independente. Eu comentei aqui também essa questão de linguagem, e eu acho muito importante você definir a linguagem que você quer usar desde o começo e escrever também, e registrar esse tipo de linguagem que você quer seguir por um ponto muito importante, que é a consistência. É muito importante que a sua newsletter seja consistente em cada uma delas. Seja em relação ao layout, seja em relação ao texto, seja em relação ao formato, porque se não for consistente, primeiro, vai ser muito mais difícil o seu público construir o seu branding, construir a sua imagem na cabeça deles. Segundo, vai ficar muito confuso se cada hora for alguma coisa, não vai passar um profissionalismo que eu tenho certeza que você quer passar. E quando eu falo no profissionalismo, eu não estou aqui falando que você precisa necessariamente usar uma linguagem super formal. Muito pelo contrário, a maioria das newsletters que eu sigo são linguagens bem formais. Eu até prefiro porque a gente que lida com e-mail o dia inteiro, a gente não quer abrir mais um e-mail. A gente quer abrir um e-mail que seja interessante pra gente. Então defina a sua newsletter, defina as palavras que você vai usar. Eu gosto muito de usar palavras muito específicas no começo, para eles baterem o olho e falarem, cara, é a Aira. Essas pequenas definições, que no final não vão ser pequenas, são muito, muito importantes para esse momento. A próxima coisa que você precisa definir é o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo profissional e pessoal com a sua newsletter? Eu gosto muito de pensar nesses dois objetivos de forma separada, por mais que no final eles são objetivos muito juntos e que andam juntos, porque o objetivo profissional vai te dar métricas, vai te dar dados para ver se você atingiu ou não esse objetivo. Você quer gerar mais conversões e vendas, você quer atrair mais público, você quer estar mais perto do seu público, enfim, qual que é o seu objetivo profissional de negócio com essa newsletter? Defina muito bem, esteja muito claro isso na sua cabeça, porque com o decorrer do tempo você vai conseguir metrificar isso e ver o que você precisa melhorar ou o que você precisa manter. E também tem um objetivo pessoal. Por que você deve ter um objetivo pessoal e não só o profissional? Porque eu acho que o objetivo pessoal vai ser o que vai mais te deixar motivado quando as coisas começarem a ficar monótonas, quando você não tiver mais inspiração,
quando você não conseguir mais sustentar esse projeto? Qual que é o seu objetivo pessoal? Eu tinha um objetivo pessoal muito claro com a newsletter. Eu esperei tempo demais para conseguir colocar ela ao ar e para que as pessoas pudessem me conhecer mais do que elas me conheciam em vídeos de 1 minuto e meio. E no final tem sido muito, muito bom. Escreva também os seus objetivos de forma super clara, em um lugar em que você consiga ver de fácil acesso, para que esses objetivos te motivem cada vez mais. E não pare até você conseguir atingir eles. A newsletter, ela é um projeto ao longo prazo. Você não necessariamente vai ver os resultados no dia em que você disparar a sua newsletter. Mas tem sido uma das minhas jornadas favoritas e mais gostosas que eu tenho vivido na minha produção de conteúdo. Agora que você entendeu que precisa estruturar algumas ideias, alguns conceitos e algumas coisas que vão ser muito importantes na sua jornada de construção da newsletter, vamos para o passo 2, que esse sim é um pouco mais prático. Vamos procurar plataformas. Hoje em dia existem diversas plataformas para você escolher ter e hospedar a sua newsletter. Eu estou deixando aqui na tela algumas dessas plataformas, onde você pode dar uma procurada, dar uma lida de como elas funcionam e qual delas pode funcionar melhor pra você. Uma coisa que eu super recomendo e que sempre dá certo pra mim, e foi o que aconteceu nesse caso da jornada da minha newsletter, foi pegar aquelas referências que eu comentei no começo do vídeo, que você já deve ter feito a sua pesquisa e levantado uma listinha de pessoas que fazem uma newsletter e você acha sensacional, entrar em cada uma dessa newsletter que eu recebo e ver onde essas pessoas hospedam e disparam as newsletters. Você vai chegar com uma listinha de 3, 4 plataformas que façam esse serviço e você pode analisar qual que funciona melhor, se precisa pagar ou se é uma versão gratuita, se você consegue editar o layout de uma forma mais livre ou se são templates. Eu fui atrás dessas referências e eu entrei em cada um dos sites e eu separei no final a plataforma que mais fez sentido pra mim e também que mais fez sentido pros meus objetivos. E como eu mencionei pra vocês, eu crio o conteúdo sozinha. Eu não tenho uma equipe que me ajuda. Por isso que eu precisava de uma plataforma que fosse muito prático. Nesse momento eu não consigo editar o layout no mais profundo detalhe, cor exata. Eu preciso que seja uma coisa prática, fácil e atraente para as pessoas olharem o e-mail e gostarem. E foi por isso que eu escolhi o Subtrack. Eu estou com ele aberto aqui no meu computador. Como vocês podem ver, o Subtrack ele não é um site só de newsletter. Ele é um site onde as pessoas que escrevem coisas, sejam newsletters, sejam artigos, sejam blogs, possam hospedar esses textos e enviar para as pessoas de uma forma super fácil e prática. Além disso, uma plataforma muito legal porque você consegue monetizar as suas produções. E esse foi um diferencial bem interessante que eu achei. E por mais que eu não tenha esse objetivo de fazer uma newsletter paga, pelo menos hoje, eu gostei da ideia de ter essa opção aqui comigo. Um outro ponto que foi favorável o Subtrack pra mim foi que uma das newsletters que eu recebia era de uma amiga minha e ela hospedava na Subtrack, então eu consegui fazer essa troca de figurinhas com ela. Ela me gravou vários áudios explicando como que foi o processo dela dentro da Subtrack, quais que são os passos necessários. Ela me explicou de forma bem detalhada o que eu ia encontrar caso eu escolhesse a Subtrack como newsletter. E poder trocar essas figurinhas com ela foi extremamente essencial pra mim, porque eu consegui prever o que eu ia encontrar ao assinar a Subtrack. E como eu disse pra vocês, é uma plataforma super prática. Você precisa só se cadastrar e depois começar a publicar suas coisas e no formato que você quer. Eles têm um formato só de newsletter, então é super prático. E você também tem essa opção de ganhar dinheiro através das suas publicações. Você pode ter uma newsletter paga e uma newsletter free. O que as pessoas precisam fazer é só escolher qual modalidade elas querem assinar, fazer o pagamento se for a modalidade paga ou se for a versão gratuita, é só colocar o e-mail dela. O outro ponto bem interessante da Subtrack é que é super prático você encaminhar o link da sua newsletter de divulgação. Ele dá vários formatos de divulgação, o que torna muito fácil você pegar o seu projeto de newsletter e divulgar para as pessoas em qualquer canal, seja no Instagram, no WhatsApp, enfim, é super, super prático. Nele você consegue também adicionar nas newsletters vídeos, fotos, GIFs, links, você consegue criar uma comunidade, você consegue colocar áudios como podcasts. O layout, eu vou mostrar para vocês. O layout é esse daqui, olha. Me lembra bastante o Twitter, o que fica bem interessante de ver. Você pode seguir
outras pessoas e outras newsletters e você consegue ver o conteúdo que elas estão postando. E quando as pessoas entrarem na sua área, ela consegue ver todos os outros conteúdos, o que eu achei bem interessante. Porque como eu comentei pra vocês, eu fiz essa jornada, né, da newsletter. Eu escrevi a ideia de cada uma das newsletters que eu ia produzir e elas têm um sentido lógico entre elas. Tem um storyline que eu sigo e que eu quero que as pessoas entendam. Então, elas terem esse histórico pra mim, na minha área, né, no meu dashboard, é muito importante, muito interessante. Em relação a pontos negativos, eu achei que o Subtrack, ele é muito limitado em relação ao layout. Eu não consigo editar as minhas cores, eu não consigo colocar a minha identidade visual na newsletter. As pessoas recebem mais ou menos só o texto, o que eu não achei muito interessante e eu fiquei com o pé atrás nisso, eu quase desisti, pra ser muito sincera. Mas no final foi até que bom, porque eu consigo me concentrar no conteúdo e eu consegui adaptar para que as pessoas recebessem a minha newsletter com a minha carinha de alguma forma. Então eu uso muitas imagens, eu uso muito emojis, eu tenho a minha linguagem, eu consegui editar o texto para que fosse a minha carinha. Só que eu não tenho, por exemplo, o meu layout com as minhas cores e a forma como eu uso nas outras plataformas. Era pra ser uma coisa prática e no final realmente virou uma coisa prática, mas se você espera uma plataforma onde você consiga colocar o seu logo, consiga colocar suas cores, o fundo de tela ser diferente, a Subtrack talvez não seja o ideal pra você. Mas se você quer uma coisa prática, o Subtrack pode ser uma plataforma bem interessante pra você. E falando de newsletter, eu tô colocando aqui na descrição desse vídeo a minha newsletter. Clica aqui nesse link, se inscreva na minha newsletter e pode até ser interessante você fazer exatamente agora, porque você consegue ver no passo da pessoa que vai fazer isso com você no futuro e ver um pouquinho de como que funciona. É super simples, você só vai colocar o seu e-mail e quinzenalmente você vai receber conteúdos como esse na sua caixa de e-mail de uma forma super profunda, gostosa de ler e super prática. Agora que você tem estruturado as suas ideias, os seus objetivos, o seu conteúdo, a frequência, a sua linguagem, e agora que você escolheu uma plataforma, seja o Subtrack ou outra plataforma que faça sentido com você, você vai fazer uma coisa muito importante. Escrever? Não. Se antecipar. E aqui vem o pulo do gato. Senhoras e senhores, preste muita atenção neste ponto. Eu vou te entregar agora o ouro, não só de produzir uma newsletter, mas de produzir qualquer conteúdo digital. Você precisa se antecipar. O que você vai fazer agora não é escrever a sua newsletter, editar bonitinho, colocar no layout e enviar. Você vai antecipar as próximas newsletters. Como assim, Aira? Quantas newsletters eu preciso antecipar? Depende da sua frequência. Mas eu posso te dar um conselho de amiga. Antecipe pelo menos 1 mês ou 2 meses. O que eu quero dizer, se você vai fazer uma frequência quinzenal, você vai escrever 4 newsletters e você vai deixar agendado. Se você for fazer semanalmente, você vai escrever 8 newsletters e você vai deixar agendado. O Subtrack você consegue agendar também, o que super facilita. Ele vai te lembrar quando for divulgar cada uma delas. Então não se preocupe com isso. Você vai abrir o seu aplicativo de organização, seja o Notion, o Trello, o Drive, e você vai criar uma pastinha para cada uma delas. Como você já tem o formato de cada uma delas, como você já tem a linguagem, vai ser mais fácil você simplesmente sentar e escrever. Você vai abrir uma pastinha para cada uma. Então, newsletter 1, a data. Se vai ser toda quarta-feira, se vai ser uma quarta-feira a cada 15 dias, que é o meu caso, e você vai se adiantar em cada uma delas. Você só pode fazer o primeiro disparo quando você tiver 1 ou 2 meses prontos. Por quê? Isso vai te dar um respiro muito grande e isso não vai fazer com que a sua newsletter morra no meio do caminho. Me promete que você vai fazer isso ao invés de sentar, escrever e lançar a primeira newsletter sem ter nada planejado pra frente. Prometido? Ótimo! Essas dicas e outras dicas eu dou lá no meu Instagram e de forma super rápida e simples. Então, se você não me segue no Instagram, eu estou deixando o link aqui na descrição e vai ser muito legal te acompanhar também por lá. Agora que você conseguiu estruturar, escrever e agendar as próximas newsletters das semanas, você vai divulgar a sua newsletter. E como que você vai fazer isso? Você vai montar uma narrativa. Cara, isso daqui eu queria muito ter escutado
passado, quando eu tava começando a pensar na minha newsletter. Se você não tem uma base de leads, ou seja, os e-mails para quem enviar, você precisa coletar esses e-mails. E você pode fazer, e é uma coisa que eu super aconselho, algo como se fosse uma pré-venda da newsletter. Monte uma narrativa pensando bastante nos seus objetivos, pensando bastante no conteúdo que você vai entregar e por que que isso é importante para o seu público. Por que que eles precisam ler o que você está escrevendo? Ou seja, tem algum valor envolvido aí para eles. Pegue este valor que você vai entregar e monte uma narrativa. Então, por exemplo, na minha newsletter, eu entrego várias soluções de dores que produtores de conteúdo enfrentam, que profissionais e empreendedores que estão lidando com o mercado digital não estão conseguindo solucionar. Foi então que eu montei uma sequência de stories e eu também montei alguns posts, eu acho que foram 2 ou 3 posts pro Instagram, com essa narrativa de qual problema eles estão enfrentando e de como eu posso solucionar de uma forma mais profunda e constante, com este acompanhamento. E essas pessoas que se interessam antes mesmo de ter o conteúdo, elas são consideradas algo que a gente chama no marketing de público quente e são muito importantes pra gente, porque mesmo sem ter o conteúdo, elas já estão querendo ler o que você está escrevendo. Então eu tenho uma atenção muito especial para elas e elas foram as primeiras pessoas que receberam a newsletter e o retorno que me deram foi bem legal. Esta vai ser a primeira fase da sua divulgação e da divulgação que eu fiz, deu super certo. E a segunda fase que você pode fazer é escrever a sua newsletter e colocar um stories bem padrão mesmo, sabe? Com layout bonitinho. Você pode fazer uma arte no Canva, deixar bem bonitinho, para divulgar que, a newsletter vai ser enviada em 1 ou 2 dias, e a pessoa pode se inscrever se ela quiser receber. Você pode até dar um spoiler do conteúdo da newsletter da semana. O segundo é divulgar quando a newsletter foi enviada, coletar alguns comentários, colocar os prints desses comentários nos stories e o link para as pessoas se inscreverem caso elas querem receber. E o terceiro é, depois de ter passado um tempo, você lembrar que você tem uma newsletter, como que tem sido interessante os resultados, uns spoilers de conteúdo e, de novo, o link de divulgação. Com esses passos, eu tenho certeza que a sua newsletter vai voar pra caramba e que vai ser um projeto super gostoso de acompanhar. E caso você tenha feito essas jornadas, coloque aqui nos comentários o link de divulgação da sua newsletter. Vamos nos seguir e vamos acompanhar o projeto de cada um. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Beijinhos e até mais. Tchau!